Nessa noite a mensagem que eu vos trago vai falar sobre nossas escolhas. Abra comigo sua Bíblia em Provérbios 14, versículo 12. Está escrito a palavra do Senhor. Há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. Curve sua cabeça e vamos orar, irmãos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, me coloco diante da Tua presença nessa noite, Pai. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus, fala conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz, Pai. Nós precisamos sentir a Tua presença, Deus. Pois sem a Tua presença nós não prosseguimos. Sem a Tua presença nós não caminhamos, Deus. Deus, nós precisamos de Ti, da Tua palavra, Deus. Porque Tu tens palavras de vida para a Sua igreja, Senhor. Fala conosco, não que eu quero ouvir, Deus, mas aquilo que eu necessito ouvir, Deus. Me usa nessa noite, Senhor, e que eu venha diminuir, que apenas a Tua voz se fale nesse lugar. Desde já eu te agradeço, crendo, Senhor, que o Senhor já está nesse lugar e falará com a Sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos, dando glória a Deus. Irmãos, o mundo, ele tem oferecido para a igreja de Cristo muitos atalhos. E esses atalhos, eles nos trazem conforto, eles nos trazem muitas vezes bem-estar, comodismo. Mas por não estar no caminho de Deus, não estar no centro da vontade de Deus, esses mesmos caminhos que alegram até o coração daqueles que o praticam, eles nos conduzem muitas vezes à destruição. Uma escolha errada que nós fazemos, ela vai refletir na nossa vida lá na frente. Aquilo que o homem semear, certamente ele vai colher. E à luz desse texto de Provérbios, sabendo disso, hoje eu quero trabalhar com a igreja sobre o tema: o não de hoje determinará o seu destino na eternidade. O não de hoje determinará o seu destino na eternidade. O pastor americano, certa vez, ele estava pregando em um congresso e ele disse as seguintes frases: quando nós nascemos, nós parecemos com os nossos pais, mas quando nós morremos, nós parecemos com as nossas decisões. Isso é uma grande verdade. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 13, Jesus nos mostra que só há um caminho, só há uma escolha. O caminho ele é estreito, a porta também. Mas esse caminho estreito, essa porta estreita, ela nos conduzirá à vida eterna. Mas é bem verdade que esse caminho, irmãos, não é um caminho fácil de ser trilhado. Por que não? Porque esse caminho de Mateus 7,13 é um caminho de renúncia. É um caminho que você vai ter que deixar muitas coisas para trás para fazer a vontade de Deus. E a Bíblia chega a dizer em uma tradução mais atualizada que apenas uns poucos encontram este caminho. Porque esse caminho, irmãos, ele vai de encontro ao mundo. Ele vai de oposição à vontade carnal do homem. Mas a todos os momentos, Jesus está nos chamando, Jesus está nos conduzindo a entrar pela porta estreita, a caminhar pelo caminho estreito, porque esse caminho, irmãos, ele vai nos conduzir ao céu, à eternidade. E é isso que nós precisamos observar. Hebreus 12,14 diz assim a palavra do Senhor: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. E talvez você possa me perguntar: Jacques, como é que eu vou ser santo em um mundo totalmente corrompido, em um mundo que a todo momento, em todo lugar, eu vejo imoralidade?
É difícil ser cristão, irmãos, nesses dias. Nós estamos vivendo a Babilônia atual. As pessoas pegam, as pessoas transgridem a lei de Deus e não estão nem aí. Se você ligar a sua televisão e passar, dependendo do que você vai assistir, isso se você não escolher, em umas 2 horas você vai quebrar alguns mandamentos só de assistir aquilo ali. E eu não estou dizendo aqui que a gente não pode assistir televisão, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que tudo aquilo que sai hoje na rede social e na televisão, o mundo está centralizado. E pelo mundo estar centralizado, eles vão querer que a gente se alimente sempre dessas coisas que são contrárias à vontade de Deus. Por isso nós como igreja precisamos entender que a vontade de Deus é que a gente ande no caminho da santidade e no caminho da retidão. Se você quer conhecer uma pessoa que ela tem convicção, que ela tem comunhão com Deus, que ela realmente é um cristão, você vai perceber nessas 2 coisas. Essa pessoa, ela vem andar reta diante, não só dos homens, mas diante de Deus. Essa pessoa vai estar sempre fugindo da imoralidade, ela sempre vai estar buscando em Deus a sua purificação. E hoje as pessoas têm como uma pessoa que é cheia de Deus, uma pessoa que Deus usa para fazer milagres. Eu sei, irmãos, que Deus faz milagres, mas não é apenas isso. O que importa verdadeiramente e o que vai dizer verdadeiramente se eu sou um cristão é quem eu sou quando Deus apenas está vivendo. Quando as cortinas se fecham, é nesse momento que Deus vai observar e vai olhar para mim, porque Ele nos conhece e vai dizer, verdadeiramente, esse está fazendo a escolha correta, esse está andando pelo caminho estreito. Eu posso me vestir, irmãos, bem religioso, aquele crente bem religioso, eu posso estar de gravata, eu posso estar de terno, eu posso estar assim, olhando de longe, esse é um crente genuíno. Mas essas coisas não vão dizer que eu sou um crente verdadeiro. Fazem parte. Porque primeiro Deus vai mudar o nosso coração, para depois mudar o nosso exterior. E a vontade de Deus é que eu e você não andemos por caminhos largos. E essa palavra eu sei, irmãos, que ela não tem, como eu posso dizer, ela não é muito popular. Ela não traz aplausos, não. Mas a motivação minha é essa mesmo. É fazer que nessa noite você reflita por qual caminho você tem andado. Em qual caminho, qual escolha você tem feito. E veja que Provérbios 14, 12 diz que há caminhos que para o ser humano parecem ser bons. A nossa visão, irmãos, ela é terrena. Ela não é a visão de Deus. Então você pode achar aquilo que agrada aos seus olhos, mas nem sempre será a vontade de Deus. Há caminhos que parecem ser bons, mas o final é a destruição. Gálatas 6:7 diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso certamente ele ceifará, ele vai colher. Ou seja, não tem como a gente praticar a iniquidade e colher a bênção. Da mesma forma, não tem como a gente plantar a bênção, aquilo que agrada a Deus, e colher uma maldição. Não. Porque Deus, irmãos, o Deus de amor, é o Deus que é justo. E Ele vai, como Ele é justo, Ele vai nos tratar da forma que nós estamos agindo. Se a gente transgredir a lei de Deus, Ele sim, o Senhor, Ele pode nos perdoar, porque Ele é fiel. Mas Ele não vai deixar que se aparte de nós a punição pela transgressão. Uma coisa é o perdão de Deus, outra coisa é nós fazermos uma escolha errada, uma decisão errada, e queremos que Deus coloque a mão sobre a nossa cabeça. Ele nunca vai fazer isso. E aqui eu te mostro alguns homens de Deus que disseram não a pratos do diabo. Disseram não quando o diabo tentou cercá-los. Em Gênesis 39 nós observamos a história de José. E nesse mesmo capítulo você vai perceber que esse homem, de boa aparência, ele era tentado, irmãos, diversas vezes
pela mulher de Potifar. Diversas vezes, e todas as vezes, a frase de José era: não, eu não vou pecar contra o meu Senhor e contra o Deus de Israel. Ele sempre dizia não. José foi tentado como um homem, irmãos. Ele sofreu a tentação que muitos homens têm sofrido, mas tem agido de maneira errada, tem se curvado à tentação. Ele disse não, e essa decisão ajudou para que Deus o exaltasse lá na frente. José disse não várias vezes, até que aquela mulher planejou o mal para se vingar dele. Esse homem é lançado na prisão, passou 2 anos naquela prisão, mas Deus não esqueceu a fidelidade de José. E no tempo oportuno, este homem, mais precisamente 13 anos depois, esse homem que tinha sido preso e injustiçado, acusado sem culpa, ele passou a ser governador do Egito. E esse cargo nem existia naquela época. Por quê? Porque José foi fiel a Deus. Quando nós honramos a Deus, Deus nos honra. Quando somos fiéis a Deus diante da tentação, fazendo a escolha correta, Ele é na nossa vida. E Ele foi na vida de José, irmãos, de tal maneira que Deus colocou ele em um cargo, em uma situação, que ele pôde suprir toda a necessidade do seu povo. Porque ele tomou uma escolha correta. Qual escolha você tem tomado? Por qual caminho você tem trilhado? Irmãos, se nós não tivermos a nossa visão na palavra de Deus, se nós não orarmos, se a gente não passar o nosso tempo com Deus sempre, eu sei que não dá para ficar o dia todo, mas se a gente não priorizar o nosso tempo com Deus, irmãos, o nosso espírito ele vai enfraquecer e a nossa carne vai começar a se fortalecer. Quanto tempo faz que você não tira um tempo com Deus, que você não se consagra, que você não tira um tempo exclusivamente para Deus como prioridade na sua vida? Pode perceber, se você fizer isso, se você buscar o reino em primeiro lugar, o seu espírito, na realidade, o Espírito de Cristo, ele é aperfeiçoado em você, e quando a tentação vier, você terá forças para dizer não, Satanás. Aqui você não vai se manifestar. Eu não vou trair o meu Deus. E nós só temos forças para dizer isso quando nós estamos cheios do poder de Cristo sobre a nossa vida. Então é preciso que a gente venha fazer escolhas corretas para poder viver os planos de Deus para a nossa vida. Em Daniel capítulo 1, versículo 8, nós observamos a história de Daniel. Daniel, ele vai para a Babilônia, um lugar totalmente contrário à sua fé. E você vai perceber que a primeira atitude de Daniel, quando soube aquelas instruções que passaria 3 anos naquele treinamento para se apresentar a Nabucodonosor, a Bíblia diz que ele decidiu em seu coração não se contaminar. Então, o que eu aprendo com isso? Ele fez uma escolha, e a escolha dele o preparou para o não mais importante da sua vida. Porque Daniel, ele foi jogado na cova dos leões por causa da sua fé no Deus de Israel. Mas Deus, assim como ele honrou a Deus, Deus o honrou. Deus foi fiel com ele, por quê, irmãos? Porque ele foi fiel com Deus. Ele poderia pecar? Poderia. Ele poderia virar as costas para Deus naquele lugar? Poderia. Ele estava em um lugar totalmente diferente, uma cultura diferente, pessoas diferentes. Então ele poderia, ele teria até todas as inclinações para fazer isso, porque naquele lugar o pecado imperava. Mas Daniel nos provou que não é o lugar que nos corrompe, é aquilo que está dentro do nosso coração. Você pode estar na Babilônia, você pode estar no lugar mais corrompido, mas se a palavra de Deus estiver no seu coração, você terá forças para dizer não.
Eu não vou me contaminar. Eu não vou comer as iguarias do rei. Porque para mim é melhor aquilo que é eterno do que aquilo que é passageiro. Porque é isso que o diabo tem a te oferecer. Algo passageiro. O pecado nos engana, irmãos. O pecado, ele cauteriza a nossa mente. O pecado, ele tira a nossa visão espiritual. O pecado nos deixa frio na fé. Então, escolha fazer a vontade de Deus. E quando o diabo tentar, porque a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, se levantar, use a palavra de Deus. Use o poder e a autoridade que Deus já te deu para repreender no dia da adversidade. Porque, irmãos, nós somos humanos, nós somos carne e por isso nós somos falhos. Então, a nossa carne ela está inclinada todo o tempo a transgredir a lei de Deus. Ela está inclinada todo o tempo a fazer aquilo que Deus não se agrada. E por que a gente consegue vencer o maligno? Porque Deus nos amou primeiro, teve um encontro com nós, e mediante este encontro, Ele foi nos purificando de todo o mal. A partir do momento que eu e você damos legalidade ao Espírito Santo. A partir do momento que eu e você decidimos fazer escolhas corretas. Essa é a vontade de Deus nessa nossa vida. Quando a gente vai em Daniel capítulo 3, você vai perceber também os amigos de Daniel agora, depois de um edito que Nabucodonosor lançou após fazer a sua estátua de ouro para que todos se prostrassem, você vai ver que as pessoas mais importantes da Babilônia estavam lá. E quando ele deu o sinal, todas aquelas pessoas deveriam se curvar, todas aquelas pessoas deveriam se prostrar àquela estátua. Era aquela cultura daquele lugar. Mas você vai também perceber que aqueles 3 amigos de Daniel, eles permaneceram fiéis a Deus. Independente de qualquer coisa, independente da multidão, independente do que a multidão ache, independente do que a multidão pense, o que vale é o que Deus quer na nossa vida. E esses jovens estavam dispostos a morrer. Você vai perceber que eles estavam convictos. Ainda que Deus não nos salve daqui, nós não vamos morrer. Eles sabiam o poder de Deus. Eles tinham comunhão com Deus. E eles decidiram. E por essa decisão, eles foram jogados numa fornalha ardente, aquecida 7 vezes mais. E Deus deixou que eles fossem para aquela tempestade, para aquela adversidade. Mas no meio daquela adversidade, Deus estava com eles. E Deus os preservou em vida, aleluia. Por quê? Porque eles fizeram a escolha correta, fizeram a vontade de Deus. Quando nós fazemos a vontade de Deus, irmãos, ainda que a gente morra, ainda que as pessoas tirem a nossa visão, ainda que o nosso fôlego de vida acabe, se nós somos fiéis a Deus, viveremos com Ele eternamente. Isso aqui é uma passagem, irmãos. Isso aqui é momentâneo. Tudo isso aqui vai ficar. O que vai valer é na eternidade. E nós vemos nesse caso que esses homens, esses 3 episódios, eles foram fiéis a Deus. Quando fazemos a escolha certa, entrando pela porta estreita, obtemos o favor de Deus. Então Deus quer que a gente entre pela porta estreita. Às vezes vai ser difícil entrar, às vezes o caminho vai nos trazer barcas, vai ter adversidade, vai ter vento, vai ter tempestade, mas contudo Deus estará conosco. E Ele vai fazer com que a gente passe pelo outro lado e entre por esta porta. E esta porta vai nos levar à salvação eterna. Então essa é a vontade de Deus. Aquele que ama os prazeres e o mundo mais que a Deus está morto, ainda que vivo. Como é que eu sei que eu amo mais a Deus do que essas coisas? O que prevalece na sua vida? Quando a tentação vem, você ama mais a Deus ou o pecado? Quando a adversidade vem, você ama mais a Deus do que o mundo e os prazeres?
Porque o dia mau ele vai chegar para todos. Ele não vai bater na nossa porta. Ele vai chegar para o crente e para o não crente. Quando esse dia chegar, quem seremos nós? Teremos a mesma firmeza? Seremos os mesmos crentes? Quando a coisa começar a apertar, porque vai apertar. É preciso que se aperte para que se cumpra a Escritura. Nesse momento, Deus vai saber quem é a igreja. Porque na realidade Ele já sabe. Mas nós, irmãos, achamos que nós nos conhecemos. Mas nós não nos conhecemos. Só saberemos quem somos quando a adversidade chegar. Quando o dia de dizer assim, não, eu não vou me corromper. Independente que eu perca isso, independente que eu seja levado ao tribunal, independente que eu perca o emprego, independente que eu seja levado para o cárcere e passe o resto da minha vida lá, eu vou dizer sim a Deus e não ao mundo. Será que nós temos fé o bastante? Será que Deus vai achar fé o bastante nesse dia na terra? Essa é a vontade dele. Que se ache. Em 1 João 2,15 a Bíblia diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. O que essa palavra está nos ensinando aqui, irmãos? Todas essas coisas vão passar. Mas o crente fiel, que decide entrar pela porta da renúncia, pela porta estreita, que decide viver na retidão e na santidade, ele vai viver para sempre com Cristo. Isso aqui, irmãos, vai ser uma coisa banal. Porque aquilo que Deus preparou para nós, irmãos, nós não podemos dimensionar. Aquilo que Deus tem para nós é grande, é eterno, não é passageiro. Vai ser para sempre. Se nós somos fiéis a Deus, Ele será fiel a nós. Yosef Nadarkhani, esse homem ele foi preso, e eu até publiquei isso. Esse vídeo eu anotei porque eu achei tremendo isso. Tão recente, irmãos. Esse homem ele foi preso porque ele não queria que os seus filhos aprendessem o Ancorão. Ele foi preso, irmãos, porque ele abandonou a fé dos muçulmanos. Esse homem foi preso, sua esposa foi presa, depois soltaram ela, mas ele continuou preso. E durante 3 vezes esse homem teve a oportunidade de dizer sim para os muçulmanos e não para Deus. E durante as 3 vezes esse homem disse sim para Deus e não para os pratos. Ele recebeu a pior pena, a pena pelo enforcamento, mas não negou a sua fé. Foi até o final, aleluia. E morreu. Foi mártir pela igreja, irmãos. Mas o seu lugar estava preparado na glória, aleluia. Porque ele entendeu que aquilo seria apenas um momento. E o que Deus havia preparado para ele era eterno, aleluia. A sua decisão impactou o mundo naquele ano. Mas ele não negou sua fé. Mateus 10, 28 diz assim: e não tem mais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Esse homem estava temendo? Não. Ele tinha convicção: vocês podem me matar, mas a minha fé vocês não podem arrancar do meu coração. Porque, irmãos, independente da situação, independente da circunstância, nós precisamos ser fiéis a Deus. É fácil dizer eu sou fiel a Deus quando tudo está bem. É fácil ser fiel a Deus em um país livre. É fácil ser fiel a Deus quando você pode cultuar a Deus 3 vezes por semana, pode pregar para outras pessoas. Agora eu quero ver você e eu sermos fiéis
em um país que, se lhe verem, vão lhe prender, vão lhe torturar e até lhe matar. Será que nós vamos ter fé o bastante para dizer da mesma forma: eu não vou me render? Porque eu decidi no meu coração não se contaminar com aquilo que o mundo tem a oferecer. Porque eu entendi que o Deus que eu sirvo não é o Deus que está preso em uma parede, não. O Deus que eu sirvo é o Deus vivo, aleluia. Nós não servimos um Deus que está morto. Nós servimos um Deus que esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos, aleluia. E veio buscar uma igreja sem mácula, sem mancha, que está disposta a dizer não ao pecado e que está disposta a dizer não a tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Nossas escolhas determinarão aonde estaremos na eternidade. Que escolhas nós temos tomado? Que atitudes nós temos tomado? Nessa noite, Deus ele está nos convidando a fazer escolhas corretas, a entrar pela porta estreita, a entrar pelo caminho apertado, porque esse é o único caminho e não há outro que vai nos levar para morar no céu. Se você fazer uma enquete, se você fazer perguntas aqui no Brasil, a grande maioria vai professar: eu tenho uma fé, ou eu sirvo a Deus. Mas a grande maioria não está preocupado em buscar a Deus, não está preocupado em orar, não está preocupado em renunciar às vontades carnais, não está preocupado em fazer a diferença nesse mundo corrompido, mas graças a Deus elas estão salvas. E por que elas estão salvas? Porque um pregador, um evangelista, que deveria não só pregar o amor, que não deveria estar pregando, mas deveria estar estudando mais a Bíblia, disse a elas apenas uma parte da Bíblia, e não disse o correto. O Deus que ele amou é o Deus que é justiça. E o Deus que nos ama é o Deus que nos arrancou do pecado e quer que eu e você, a qual conhecê-lo, viva uma novidade de vida e que não fique mais olhando para trás. Muitos querem, irmãos, professar: eu sirvo a um Deus que é grande, que é poderoso, que é majestoso, que faz, que cura e que liberta. Mas será que essas mesmas bocas o honram quando só ele está o vendo? Essa é a vontade de Deus, que a gente seja transparente com Ele. Deus quer uma igreja que seja transparente, que não seja apenas uma igreja dentro de um templo, mas que seja a mesma igreja fora dessas quatro paredes. Deus nos chamou para pregar o Evangelho. Deus nos chamou para conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Deus te chamou para impactar no lugar que você trabalha, no lugar que você congrega, no lugar que as pessoas te conhecem. Deus te chamou como sal da terra. E o sal dá equilíbrio. Deus te chamou para ser uma pessoa equilibrada. Uma pessoa que onde chega, a paz que excede todo o entendimento, chega também. Ele te chamou para fazer escolhas corretas e não fazer aquilo que agrada a carne. Que essa palavra tenha entrado no seu coração e que a partir de hoje, se você tem fazido escolhas erradas, a partir de hoje você venha fazer aquilo que apraz a vontade de Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. O Espírito Santo só me deu até aqui, mas eu creio, nesses poucos momentos, Deus falou com a igreja. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Vamos clamar a Deus para que Deus nos ajude a entrar pelo caminho estreito, a entrar pelo caminho apertado, porque essa é a sua vontade. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, nós queremos te agradecer. Queremos te agradecer pela tua palavra, queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez, Deus, e está fazendo nesse lugar. Senhor, nos ajuda a entrar pela porta estreita, nos ajuda a entrar pelo caminho apertado, porque esse é o único caminho que nós alcançaremos a salvação. Nós sabemos que a salvação não é pelos nossos esforços, mas é pelo teu sacrifício, Senhor. Mas nós também sabemos que tu nos chamaste para viver novidade de vida e não olhando para trás. Completa a obra, Senhor, que o Senhor já começou na nossa vida.
É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade.